Olá, sou acadêmica do curso de Artes Visuais pela Universidade Internacional Uninter. Faço licenciatura no Polo São Miguel do Oeste, licenciatura em Artes Visuais. Essa proposta de estágio do ensino médio, então, eu vou fazer ela pelo modelo COVID. Esse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o desenvolvimento do meu plano de aula. Esse plano de aula vai ser elaborado então para a turma do segundo ano do ensino médio. Então, será trabalhado o tema teatro e as diferentes abordagens da encenação. Eu vou estar lendo as competências, então, porque são 4 competências, eu vou estar lendo. A primeira competência, então, é a atividade do componente curricular de artes visuais. Então, visa contribuir para o desenvolvimento da autonomia, reflexão, expressividade e capacidade criativa para agir em diferentes contextos sociais. A segunda competência, então, é selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corporal, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças. A terceira, então, é fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar de modo a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. E por último, então, expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes linguagens artísticas e referências estéticas e culturais, recorrendo a conhecimentos de natureza diversas, artísticas, históricos, sociais e políticos, experiências individuais e coletivas. Então, essas são as competências que vai ser utilizada na minha aula. O objetivo, então, é desenvolver habilidades que proporcionam ao aluno maior envolvimento, expressividade, criatividade e conhecimento sobre o teatro grego e sua influência na prática do teatro no Brasil. Objetivos específicos, então, é realizar estudo em grupo sobre o teatro, os tipos de expressões culturais, bem como as formas de representação. Outro objetivo específico, então, é desenvolver atividades teatrais que envolvam os alunos, permitindo-os navegar no mundo da imaginação, agilidade e no pensar e expressão de pensamentos. Ampliar a capacidade oratória, estimulando a expressão e criatividade. E potencializar o trabalho em equipe. Então, esses são os objetivos específicos. Então, eu vou fazer um pouco da síntese do assunto, então, que eu vou querer trabalhar no conteúdo, né, na sala de aula. Um pouco da pesquisa, então. Então, hoje vemos a importância, né, de trabalhar o teatro em sala de aula como uma atividade que promove a criatividade, a fantasia, a liberdade de expressão. Então, no ensino médio, é importante que o professor se aproprie desses conhecimentos, então, referentes ao teatro, para desenvolver propostas de atividades com os alunos. Tendo em vista, então, o PCN, que é o Parâmetro Curricular Nacional de Artes, então, que ele fala que o teatro contribui para o desenvolvimento das capacidades expressivas e artísticas. E também pode ser realizado em grupos, proporciona uma interação social, trazendo assim benefícios para a inclusão e a liberdade de expressão. Isso é o que fala nos parâmetros curriculares de 1998 de arte. E também a BNCC, então, que trata a Base Nacional Comum Curricular, também fala sobre
o componente curricular arte, então, que ele contribui para desenvolver a autonomia, a expressividade criativa dos estudantes. Então, ele promove acesso às culturas, às manifestações culturais populares presentes na comunidade. Então, por isso, tanto os parâmetros curriculares nacionais como a base comum curricular, então elas falam da importância de trabalhar o teatro em sala de aula. Em alguns autores pesquisados, então, pode ser citado também que descrevem sobre a importância do fazer teatral. Então, o autor Doria, ele fala que o fazer teatral envolve sensações, percepções e sentimentos, envolvendo uma percepção diferenciada para cada um. Então, cada aluno vai ter uma diferenciado o jeito de perceber as sensações e se envolver nessa atividade. E para descrever o teatro, então é importante que estudamos a história do teatro, que alguns autores, a maioria então fala que ele é originário da Grécia, então em Atenas. Primeiramente ele era feito então em espetáculos ao ar livre, então chamados teatros de arena. Esses teatros de arena, então, eles eram espetáculos grandiosos, né, que aconteciam uma vez por ano, então geralmente era na época da colheita do vinho, e eles celebravam o deus Dionísio, ao deus Dionísio. Então ensinavam histórias sobre reis, rainhas, heróis, deuses ou crenças. Então eram utilizadas máscaras nas apresentações e apenas somente homens então atuavam como atores. As mulheres ainda não participavam dessas encenações. O autor Doria também comenta sobre... Não, o autor então que fala sobre o teatro na Grécia é o autor Cebulski, 2012, que eu pesquisei. Então é esse mesmo autor, Cebulski, 2012, então que vai estar as referências no meu plano de aula que eu postei. Também descreve sobre o teatro romano, que ele possuía um estilo próprio, então diferente do grego, e o objetivo principal dele era diversão e entretenimento. Então buscava apresentar aos festivais então de forma gratuita, que antes não acontecia. Então, visava agradar o público, então o autor poderia modificar a peça, uso de mímicas, porém nessa época então começou as cenas mais grotescas, mais violentas. Então muito que se via falar nessa época então sobre as corridas de bigas, que eram corridas de cavalo e eram bem violentas. Até alguns autores então que participavam dessas corridas, então às vezes acabavam até morrendo. Então pode-se destacar nessas corridas então o Flávio Scorpus, então foi um escravo, né, que ganhou mais de 2.000 corridas. Então foi um destaque porque, como era uma corrida muito violenta, muitos não acabavam falecendo ou se machucando e não podiam participar tantas competições assim. Esse foi um dos que mais participou, então ele participou em 6.000 competições. No Brasil, então, a gente agora
passa então para entender um pouco sobre o teatro brasileiro. No teatro brasileiro, então, se tem a ideia de que a Igreja Católica teve grande influência no surgimento do teatro. Então, os padres jesuítas, né, principalmente o padre José de Anchieta, então ele buscava o teatro então para fim de catequizar e catequizar então os índios e escravos. E essas primeiras formas de fazer teatro então usavam recursos da natureza, então para fazer cenários, figurinos, recursos sonoros, corporais, então as mímicas, máscaras, o uso do latim no texto e nas falas dos personagens. Então eles buscavam representar nessas cenas então os anjos, demônios, personagens sagrados e entre outros. Então no Teatro Nacional também a família real que veio para o Brasil em 1908 teve uma grande incentivou então a vinda dos teatros para o Brasil. Então com a corte então precisava de diversão, então as companhias teatrais começaram a surgir. Então, primeiramente, então há uma discriminação de atores mulatos, então eles tinham que cobrir o rosto então com maquiagem branca ou vermelha e para representar as peças. Mas então eu vou querer abordar na minha explicação o teatro de improviso, que é onde se propõe criar a história com maior espontaneidade, onde o personagem tem liberdade de se expressar, de improvisar as suas falas, os seus gestos. Então, a partir de um roteiro, ele pode estar improvisando as outras falas. Então, o que influenciou muito o teatro de improviso foi a comédia dell'arte. Então, a partir de um roteiro, na comédia dell'arte, então, a partir de um roteiro, os atores interpretavam seus personagens, assim como é esse modelo. Então, a prática da improvisação pode contribuir, de acordo com Santana, 2003, também presente nas referências, pode contribuir para a capacidade de trabalhar em equipe, a criatividade, capacidade de comunicação, capacidade de lidar com incertezas e ambiguidades, capacidade de relacionamento, iniciativa de ação e decisão, autocontrole emocional e capacidade de lidar com situações novas e inusitadas. Então, nesse sentido, é importante proporcionar um espaço, né, em sala de aula para se trabalhar essas atividades que desenvolvam essa comunicação, a criatividade e os conhecimentos de diferentes formas de arte. Então, eu vou estar falando um pouco sobre a minha proposta de trabalho para essa turma. Então, no primeiro momento, então, a proposta é um desenvolvimento de 4 horas de aula, então, com a turma do segundo ano do ensino médio, dividida em 2 períodos de atividades junto à turma. Então, seriam 2 períodos de 2 horas para estar trabalhando. Nas primeiras 2 horas, então, farei a minha apresentação para a turma. Então, posteriormente, cada aluno irá se apresentar. Após as apresentações, irei introduzir a proposta de atividade para a aula. Então, que a turma
faça um semicírculo. Então eu vou estar comentando então sobre a minha proposta de aula e vou pedir para eles estarem fazendo um semicírculo. Faça um breve comentário, então eu vou estar disponibilizando 2 vídeos, então um que fala sobre o teatros gregos e romanos, então ele vai ter duração de 3 minutos e 56 segundos. Ele vai estar falando sobre o que eu expliquei sobre o teatro grego e romano. Então eu vou estar fazendo um breve comentário sobre os vídeos que eu vou estar disponibilizando através do aparelho multimídia, e os mesmos os vídeos então vão apresentar uma breve história então do teatro. O próximo vídeo, que é de 4 minutos e 37 segundos, ele vai falar sobre o teatro brasileiro, também é a parte que eu falei também. Então, de Anchieta ao teatro moderno, é o título do vídeo. E a partir de ter assistido os 2 vídeos, então eu vou estar comentando então sobre alguns aspectos relevantes e fazendo um registro no quadro e sobre alguns aspectos mais relevantes do vídeo e dessa história. Então, posteriormente, a turma será dividida em 2 grupos, sendo proposto a escolha de um tema. O tema será da cultura brasileira, então eles podem estar trabalhando a música, a dança, a religiosidade, a gastronomia, entre outros aspectos culturais. A partir disso, então, vão estar criando um roteiro e escolha dos personagens. Somente a fala do narrador, que será seguida. Os demais personagens deverão usar a improvisação, sempre se atendo ao tema proposto, a criatividade e a expressão, promovendo assim a oralidade em público e ficando combinado que os alunos irão trazer material para organizar os figurinos e o cenário no próximo encontro. Ao iniciar, então, o segundo encontro, de mais 2 horas, então, primeiramente farei um breve apanhado, então, do que a gente já trabalhou, a gente já estudou, então, para que eles lembram um pouco também, né? Enfatizando, então, que a aula de hoje, que seria o segundo encontro, então, será disponibilizado 30 minutos para os grupos se organizarem. Na montagem do cenário, figurinos, e cada grupo irá improvisar o cenário e os figurinos com materiais trazidos para a aula, então, que foi solicitado na aula anterior, e também com materiais que do próprio ambiente escolar. Então, 30 minutos e 15 minutos, então, vai ser para cada apresentação do grupo. Então, 15 para um grupo e 15 para outro, então daria mais meia hora. Como síntese da aula, então, a gente vai fazer um diálogo, então, para diagnosticar o que os alunos aprenderam, né, tendo presente que a atividade, além de propiciar um momento lúdico, né, faz com que os alunos tenham um maior repertório cultural, vivenciando outras culturas, então, brasileiras. Então, como cada grupo irá escolher uma cultura diferente, então vai estar trazendo mais repertório, então, para a turma. A avaliação, então, é a participação em grupo, é a elaboração do roteiro e a criatividade, então, de cada um e o tema, então, que cada grupo se propôs a fazer. Individual, então, será avaliado o desempenho individual de cada aluno, bem como a autenticidade de expressão de cada um. Então,
como ele representou o personagem, como o potencial criativo ah, para improvisar, como sotaque, características de vestimenta, se ele se ateve ao tema, né, então, que foi proposto. Então, se ele buscou uma cultura, vamos dizer, a cultura japonesa, então ele tem que estar se atento também às vestimentas, ao sotaque, a japonesa não, eu digo brasileira, né? Mas então se ele buscou então trabalhar vamos dizer, da Bahia, então ele tem que se ater também ao sotaque, às vestimentas, à cultura de lá, então. Então, no final da aula, então, eu vou agradecer a disponibilidade da turma para estar fazendo esse estágio, então, e agradecendo, então, aos alunos também.